sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite, pessoal. É mais um prazer na minha vida estar aqui com vocês. E hoje, fechando com o nosso podcast, o Mês das Mulheres, eu não poderia de forma alguma deixar de agradecer. É um mês muito importante. É um mês que nós comemoramos vários aniversários, a reestreia do programa, a estreia do Henrico no nosso quadro de inclusão. Então, é um momento de muita festividade, para mim, pelo menos. Espero que para vocês também. Na avaliação geral de vocês de casa, eu gostaria muito de saber qual é o feedback de vocês durante esse mês todo. Então, nós temos para hoje prêmios, sorteios. Nós temos também algumas novidades e nós falaremos um pouquinho. Depois eu vou apresentar a nossa amiga que veio de Bragança Paulista, ela que também é psicanalista. Mas só para vocês saberem qual o assunto de hoje, iremos falar sobre sagrado feminino. Alexandra, o que é isso? Dentro do nosso universo, dentro da minha religiosidade, da minha espiritualidade, do meu lado feminino e masculino, o que é isso? Nada mais é do que o equilíbrio entre o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. Sabendo ser fêmea, sabendo ser mãe, sabendo ser, às vezes, até o homem da casa. Para que tudo tenha uma harmonia, nós buscamos incessantemente esse equilíbrio. E eu não poderia deixar, de chamar uma amiga minha, especialista, que tem inclusive grupos que ajudam mulheres também a ter esse equilíbrio, a ter esse encontro com a próprio ser, com o próprio eu da pessoa. E a partir do autoconhecimento é que nós podemos equilibrar aqui fora todas as outras coisas. Família harmoniosa, emprego harmonioso, trabalho, casa, social, tudo fica mais harmonioso quando a gente aprende de dentro para fora a descobrir em nós o que podemos deixar de melhor para esse mundo. Então, hoje, em agradecimento, eu gostaria de agradecer a todos que me mandaram perguntas. Nós vamos tentar responder algumas, porque eu abri um chat hoje para a gente ver qual a demanda de casa, para que a gente possa realmente direcionar esse programa, Descomplicando com a Alexandra Dalfré, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua angústia, o seu sofrimento. Ele foi feito para você, para estar em conexão diretamente com você aí de casa. Então, eu peço que, por gentileza, compartilhe o link da Is Rádio Podcast para que todo mundo possa assistir conosco ao vivo, participando com perguntas. Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre quem sou eu. E por que essa minha nova versão? Porque muita gente me perguntou essa semana toda qual era o meu espaço, quais os atendimentos que eu tinha. E eu não, de verdade, a minha preocupação era tão grande em levar informação para vocês em casa que eu acabava deixando para que vocês me procurassem nos bastidores sem que, de fato, eu me apresentasse. Então, é com muito prazer que eu me apresento a vocês. Meu nome é Alexandra Dalfré e, para quem não me conhece, eu tenho a formação em psicanálise, mas atuo, de formação como psicopedagoga e também fiz 3 anos de psicologia. Não concluí porque optei pela psicanálise, por ser uma linhagem mais prática,
pelo menos para mim. Mas amo todos os psicólogos. A gente tem muitos psicólogos que trabalham junto conosco lá no Espaço Ter a Vida, que é um espaço criado para você ter a sua vida de volta. Em qual sentido? Trabalhamos com a inclusão, temos uma equipe enorme de profissionais multidisciplinares na identificação de alguns transtornos, de algumas deficiências. Então, nós acolhemos tanto a alma daquele pai, daquela mãe, que teve o diagnóstico e cuidamos dessa estrutura familiar, como também das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Porque, às vezes, hoje está em moda o TDAH e a gente tem descoberto muitos adultos com esse transtorno. Então, é muito prazeroso trabalhar nessa área e eu gostaria de deixar o convite para que você possa também conhecer esse meu lado profissional, não só aqui como apresentadora, porque aqui a nossa vontade é descomplicar a sua vida. Levar um pouquinho dos tratamentos para que você tenha certeza de que não está sozinha nesse mundo, nesse sofrimento, nessas questões que só nós, que somos mulheres, mães, às vezes o arrimo de família, sabemos o quanto é pesado e o quanto precisamos de pessoas que possam nos dar diretrizes. Estamos nós aqui e é com imenso prazer que eu apresento a vocês Márcia Madeira, minha grande amiga. Seja muito bem-vinda e gratidão por aceitar o desafio de falar de um assunto tão extenso, profundo e tão importante. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente com você, estar levando informação, que é o mais importante, né? E num mês considerado nosso, né? Apesar que todos os meses e todos os dias são nossos, né? Exatamente. Mas um mês considerado, reconhecido nacionalmente pelas mulheres, né? E estamos aqui para esclarecer um pouquinho sobre esse sagrado feminino. Essa palavra é tão difícil, né? Às vezes eu falo dentro da minha igreja, eu tenho que chamar as pessoas para explicar que o sagrado feminino não concorre com o nosso sagrado Pai Celestial. Ele está dentro da gente. O sagrado feminino não tem nada a ver com religião. Não tem. É o feminino, já fala, né? O feminino. Então, a gente vai tentar resumir um pouquinho aí de tudo, um pouco para que eles entendam, né? Porque falar de sagrado feminino é falar de mulher. Falar da mulher, nós falamos desde lá de trás, né? Então, falamos do matriarcado, né? Quando essas mulheres fortes eram reconhecidas, né? E não existia ainda o patriarcado, né? Que é o homem tomando conta de tudo, né? Então, essa divisão, essa balança era bem controlada, né? Lá antes de Cristo, onde houveram as deusas, né? As mulheres eram consideradas como as deusas, né? Deusa Sol, deusa Lua, deusa da água. Por quê? Simplesmente não. Maiormente pelo poder de gerar uma vida. De gerar N possibilidades. Então, a mulher, ela era reconhecida. A mulher, ela era consultada. Os homens, o papel dos homens eram buscar alimentos para suas famílias, enquanto as mulheres se reuniam e ali elas ficavam, né? Trocando confidências, dúvidas, educando filhos. Então, esse papel do feminino, ele era valorizado, né? Depois, daí surgiu esse patriarcado, onde o homem, ela foi ficando submissa, né? E aí foi perdendo esse papel, esse poder, né? Porque quando a gente fala deusa, feminino, você toma um poder, né? Você se empodera de uma força que a gente, muitas das vezes, não esquece dessa força, né? E então é uma história um pouco extensa, eu vou resumir um pouquinho. Então, falando do matriarcado, era quando essas mulheres, né,
Mas antes de você iniciar essa explanação, faça o convite para todo mundo em casa vir assistir com a gente. Enfatize, verdade. por favor, essa questão de, primeiro de tudo, hoje nós não temos mais deusas. Né? Temos, claro que temos. Nós somos as deusas maravilhosas. Sempre nos colocando abaixo, porque, gente, é assim, ó, é sempre um conflito. E eu falo para vocês, porque eu vivo uma religião que é cristã. E dentro da religião cristã, nós aprendemos muitas coisas que tiram o poder da mulher. E esse poder da mulher, eu tô olhando aqui, mas eu tenho que olhar aí. Aí dentro desse poder da mulher, nós não podemos deixar de falar que o papel bíblico da mulher, ele é muito importante. Então, por questões religiosas, algumas mulheres, na época deusas, e hoje também continuam com esse nome, mas a gente não pode deixar que acima de nós tem um Deus sagrado que gere, que é provedor, é onipotente, é onisciente. Então, antes de qualquer pessoa que esteja no nosso programa assistir e entrar em um conflito com a própria religião, não saia, porque nós não estamos aqui para tirar esse mérito. Não. Muito pelo contrário, para retomar uma coisa que Deus deu somente para nós. As mulheres, a fecundação, o germinar, o nascer, o brotar, o cuidar. Porque na história da Bíblia, realmente, para quem leu, para quem conhece, se você estudar a fundo, as mulheres tinham o papel de cuidar, de fazer chás, de ir para as guerras junto com o homem. Então, hoje eu não quero mais ser guerreira, não, viu? Eu quero bem ser donzela. Não, eu cansei de ser guerreira. Sim. Eu tirei essa palavra da minha boca porque hoje eu quero ser uma deusa diferente. Não quero mais guerrear, mas elas guerreavam, não é, Márcia? Tem que ter esse equilíbrio, né? É esse equilíbrio que nós temos que enfatizar. Para não criar muito atrito por conta eu tenho um público, né? Inclusive o pessoal da minha igreja, do qual eu já expliquei o que eu falaria, como eu abordaria esse assunto, porque o medo de quem está dentro de uma igreja é ser confundido. Agora as mulheres querem tomar o reino dos céus. Nada a ver. Não é verdade? É um controle, né? Porque citando, né, um pouco da parte religiosa, ela fala da submissão, né? Só que a submissão, ela não é subentendida que você tem que ser abaixo do homem. Você é um adjunto, né? Um ajudador. Então, tem que ter esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? Falar sobre essa parte não é falar que você, como mulher... mais ou menos. Não, é um equilíbrio, uma igualdade de respeito, não é uma igualdade... Porque nós perdemos o matriarcado, por conta que o patriarcado assumiu, de um ponto de vista também religioso, né? E, por outro lado... as mulheres, depois tentando reconquistar esse matriarcado, não tinha uma figura como antigamente de uma deusa, porque as deusas derrubado todas, exato, escondido todas. Isso, porque falando de deusa, é uma pessoa qual é uma pessoa que tem conhecimento, sabedoria, né? Então, cuidava exato, ela abraçava um todo, ela acolhia, ela não queria ser mais que um rei, mais que um homem. Não, o papel dela era exatamente esse. Cuidar da parte que o homem não conseguia cuidar. A família, o filho, o trabalho, ela executava perfeitamente todos, ela tinha esse equilíbrio de todos os âmbitos da vida dela, né? E era reconhecida. E aí foi perdendo-se isso. É o que nós perdemos hoje. Exato. Porque nós entramos numa concorrência tão grande com o masculino. E não é concorrência. Eu quero ser igual ao homem. Não, nós não vamos ser nunca sobrecarregamos. Exato. Assumimos papéis que não são nossos. Tudo bem, eu sou pai e mãe, né? Eu sou pai, né? Então...
eu durante grande parte da minha vida, eu deixei isso tomar conta de mim. Então, esse masculino e esse feminino, ele não era igual. Sempre o masculino sobressaía. Então, isso afeta os seus relacionamentos, porque você sempre, o seu masculino, o seu lado bruto, e não é ser bruto, né? É o lado autônomo. Você precisa aprender a se virar. Você não sabe pedir, você não sabe compartilhar, você não sabe falar, viu? Eu tô precisando de uma ajuda, porque você quer se mostrar autossuficiente. Não preciso dele. E quem perde com isso, não é, Márcia? Olha, são ambos, na verdade, né? Não, eu acredito que somos nós. Vou fazer uma pergunta para você que está em casa. Quem de você já não tentou trocar um botijão de gás? Ou quem de vocês aí em casa que não fez por exemplo, fez a compra toda da casa, saiu do supermercado, chegou em casa, ao invés de pedir ajuda para o marido, foi abrindo o porta-mala, 20 mil sacolas, 20 mil num braço, 20 mil sacolas no outro braço, saiu carregando e foi estourando as sacolas, porque você sabe que dá conta. E aí você esquece que tem um parceiro dentro da sua casa, filhos que precisam saber qual é o papel dele na família. Então, me escreve aí que eu quero saber. Quem de vocês já deu uma de homem da casa? E esquece que muitas vezes pode colaborar, pode contar com a colaboração desse homem. Me escreve que eu quero ler esse comentário. Vamos lá. E a Márcia agora vai falar um pouquinho dessa falta de equilíbrio. Márcia, você falou que os dois perdem. Exato. Eu digo para você que quem mais perde é a mulher. Sabe por quê? Pensa bem. Estamos nós numa fila de aeroporto. E no aeroporto tem muitas cadeiras e todos os voos estão atrasados por conta de chuva. Quantos homens levantam para que a gente sente? Nenhum. Então, na minha opinião, começa por aí onde nós perdemos muito. Porque se somos tão equivalentes ao homem, o homem não precisa mais nos dar lugar para sentar numa posição de respeito, de cuidado. Então, eu penso que nós perdemos muito. A gente perde fisicamente, emocionalmente, né? E, na verdade, eu acredito que não é nenhum perder. É um caminho de um aprendizado. Porque a gente se fere para se curar. Sim. Não é? É verdade. E o sagrado feminino, ele é exatamente esse ciclo. A gente precisa nos respeitar como mulher. Respeitar os nossos ciclos, assim como a lua. Nós somos exatamente como a lua. A lua não governa as marés? Sim. Não é de acordo com a maré e com a lua que a lua tá cheia, sobe a maré. A lua tá minguante. A própria gestação, né? Exato. É contado por semanas. O próprio ciclo menstrual que nós temos. E nós temos que aprender a respeitar isso. Porque nesse atropelamento de você ser o homem e a mulher, você atropela todo esse sistema. Aí, tipo, hoje você fala assim, acorda de manhã e fala... Tenho certeza que muitas vão se identificar. Ai, que saco, hoje nem eu tô me aguentando. Gente, é o nosso ciclo e a gente precisa se respeitar. É o momento da gente criar a nossa retrospecção, voltar para nós e falar, peraí, eu tenho que respeitar esse momento. Né? Às vezes eu chego... É o momento. É o seu momento. De repente um chazinho quente, Isso. fica em casa. Ou naquele momento não sai com o marido. Exato. Marido, hoje eu preciso de um chocolate. Exato. Ele traz aquele acalento, porque o chocolate tem poder curativo. Tem maravilhoso, né? Então eu acho que é essa troca mesmo. É saber você se olhar. Porque a gente querendo ser muito autossuficiente... e dar conta de tudo, a gente se perdeu nesse meio do caminho. Então, quando você se perde nesse meio de caminho, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. É verdade. E aí você arruma um companheiro e você não sabe dividir isso com o companheiro, porque você já criou aquilo uma vida. Então, você tem que desconstruir para reconstruir novamente. Exatamente. Então, você se feriu
durante um período e agora você precisa se curar. E você tem que se permitir. E o que é mais importante, que eu gostaria até que você, logo, acabando essa sua fala, entrasse nesse assunto. Quando a gente cura, a gente se cura, a gente cura pessoas. Então, a gente consegue até curar relações. Exatamente. Porque a gente consegue entender que o homem tem um papel em casa e muitas vezes a gente está sobrecarregada porque nós escolhemos. Exato. E agora a gente mostrar. tem que treiná-los para ir passando algumas atividades da casa, algumas questões financeiras, algumas coisas, para que ele possa também se sentir útil. E quando você se cura, é muito interessante. Porque quando eu passei por esse processo, eu reuni a minha família na mesa e eu tinha o hábito de gritar. E eu tinha que gritar para que, no meu pensamento, para que me ouvissem. Mas ninguém te ouve, na verdade. Então, quando eu sentei todos à mesa e falei num tom de voz assim, olha, eu não consigo mais. Todo mundo olhou assim, estagnado, tipo... Tá passando bem? Como assim? Está Essa tudo mulher bem? forte tá falando que não aguenta mais. Sem gritar. Sem gritar. Então, quando você encontra isso em você, é libertador. Para você e para os demais que estão à sua volta. É verdade. Porque aí você vai falar para a pessoa, eu preciso da sua ajuda. Mas como assim você precisa da minha ajuda? Você dava conta de tudo. Exatamente. Aí começa o processo de você se curar e curar aqueles que estão à sua volta. Que é a melhor coisa da vida, gente. Você tá de bem com você mesmo, você tá feliz com você mesma. Sabe? Você se liberta dos padrões, porque hoje, mulher perfeita, existe um padrão, né? E quem estipulou esse padrão? Quem foi? Foi o homem? Não foi. Foi a competição. Foi a competição feminina, porque no matriarcado não existia uma competição. Elas se reuniam. Porque as mulheres, quando se reúnem, elas são muito fortes. Sim. Elas criam uma corrente. O poder que tem, exatamente. Né? Então, gerou uma competição quando entrou o patriarcado de mulher com mulher. Lógico que teve aí o homem, né? Você é mais bonita, você é mais magrinha. Não, olha aquela lá. Você é mais doce, você é mais brava. E gerou essa competição. Então, quando a gente fala de padrão hoje, não foi estabelecido pelo homem. Não. Porque se você falar assim, viu? Nossa, amor, olha aqui meu pneuzinho. Ele vai falar, o quê? Ele não sabe nem o que é pneuzinho. Nem celulite, é verdade. Ele não tá nós atento. Sabemos. Exatamente. Eles não sabem. Porque você está olhando para mim. É verdade. E eu fico bonita, não para mim, para você. Você tem que olhar para mim e falar, nossa, que linda. Como a Márcia tá linda. Gente, isso é o pior erro da vida. Você tem que acordar de manhã toda descabelada, e toda se sem... achar linda. Olhar no espelho e falar, nossa, como que eu mulher. sou linda. Que rainha. Você tá lá descabelada, cheia de olheiras. E aí nós entramos com as rainhas, com as deusas que são da nossa ancestralidade, que estão dentro de nós. Ainda habitam esse dentro processo. de nós. Isso. As que vieram primeiro. Porque você imagina, o que as nossas... Hoje nós estamos nos libertando de nós mesmas, né? Agora, você imagina o que as nossas avós, bisavós sofreram. Com certeza. Né? Exatamente. Essas opressões que elas sofreram e elas não tinham com quem compartilhar, elas não tinham com quem conversar. Então, nós carregamos isso delas. Então, quando você se liberta hoje, você liberta uma geração, né? Você não só se liberta, não só se cura. Como eu ouvi essa semana da minha querida Radara, que é uma pessoa incrível que fala perfeitamente sobre a ancestralidade, a cultura egípcia, que nós gordinhas lá somos a vontade de consumo dos homens de lá, né? Então lá não tem esse padrão que temos aqui. Só no Brasil. E ela falou exatamente isso: quem planta tâmara não come tâmara. Quem plantou e sofreu e foi massacrada, as mulheres do nosso passado, elas
fizeram tudo isso e trouxeram essa liberdade que ainda é velada para nós. Sim. Temos aí o caso do Robinho, o caso do Daniel. É Daniel, né? Daniel. Então, a gente sabe que isso não está totalmente liberto. Sim. E aí nós temos agora a missão de plantar as tâmaras para que as nossas mulheres possam comer lá no futuro. Sim. Né? Também sofremos, mas quem sabe plantando aqui nós temos uma outra sociedade feminina lá na frente, né? Resgatar isso, resgatar esse sagrado. Esse sagrado feminino é uma roda de mulheres que sentam para conversar, falar das suas dores. Quando você ouve o outro falando das dores, você vê que você não está sofrendo sozinha, que era isso que elas faziam antes. É verdade. E uma curava a outra, não vai ficar tudo bem. Elas falavam, inclusive, sobre menstruação, namoro, marido, criação de filhos. Na Bíblia tem... Quem tem mais conhecimento bíblico pode procurar. Eu vou pecar, eu não vou saber qual é o versículo, capítulo e versículo, mas pergunte para quem sabe de números, que vai saber falar isso para vocês. A Sara. Quem era Sara? Sara era casada e tinha uma tenda no meio do deserto para receber e acolher mulheres que tinham problema com o marido, mulheres que tinham problema para aconselhamento, criação de filhos. Então elas sentavam no chão, literalmente, tendas de Sara, e tinha depois a que veio antes dela, esqueci. Depois eu lembro, ela também chamava tenda vermelha, que era para se falar sobre menstruação. Nessa época, onde elas estavam mais angustiadas por conta do período, para se respeitarem, elas se afastavam e iam nesses encontros para falarem sobre as angústias, as tristezas. As educação de filhos. Próprio sangramento. Exato. Para tirar essas dúvidas. As ervas. Por isso vem lá curandeira, né? Curandeira. Então, curandeira era quem? Era a anciã daquele grupo social. Anfitriã. A que recebe. Anciã é a mais velha, né? E a anfitriã era quem acolhia todas as pessoas, de norte, sul, leste, oeste, chegavam e eram acolhidas sem distinção. Exato. De raça. Porque não existia isso de hoje em dia, de você olhar para uma pessoa e comentar sobre a roupa ou comentar sobre o cabelo. Não existia, isso não existia, porque havia união entre elas. Eram mais profundos os assuntos, Exatamente, né? Exatamente. Hoje em dia que, né... a gente plantou. Agora a gente tem que reverter. Exato. Por isso que, olha, eu quero aqui agradecer quem está ao vivo conosco. Também. Cultura Fê Comerciário, Paulinho, boa noite, queridas. Yala Habibi, quem está mandando esse Yala é a Radara. Yala, querida. Rosângela Cremasco, ela é maquiadora, também traz uma experiência fantástica. Cláudia Elias, boa noite. Está na expectativa. Aí temos aqui, oi Radara, portal da Tribal Radara. Flávia Machado, boa noite, amiga, boa noite para todo mundo aí também. Braz Lopes, boa noite a todos, portal. As rainhas africanas são as mais poderosas, ainda habitam em nós. Exatamente. Ela também fala Deus Pai, Deus a Mãe. Sim. Sem eles não haveria vida na Terra. Verdade. E eles comentam aqui, batem palma, eles estão assim acompanhando a gente. Muito obrigada pela participação, quem está aí com a gente. Aqui eu tenho no Facebook, eu estou sem o contato, mas daqui a pouco meu filho vem e me ajuda aqui para eu mandar um beijo para quem está no Facebook, tá bom? Então vamos continuar aqui. O que eu queria falar agora, só um intervalo. Nós, semana passada, tivemos a inclusão.
Quando a gente fala de inclusão, você imagina se não fosse uma mãe na vida de uma criança que nasce com deficiência? O pai estava aqui conosco, mas toda a conversa era baseada com assuntos que a mãe traz. O pai participa, sim. O pai do Henrico é um pai exímio, mas a gente sempre se refere à mãe. Exato. Porque é a mãe que gera, é a mãe que primeiro tem que se adaptar com a notícia de que a sua criança nasceu com uma deficiência. Isso não é fácil. Se não fosse essa espiritualidade que nós mulheres temos, essa sabedoria das deusas, da ancestralidade, dessa mãe terra que gera vida, que gera tudo, fruta, enfim, tudo, nós não teríamos essa Pachamama, sabedoria em simplesmente aprender a ser mãe, porque nós aprendemos, né? Exato. E de um deficiente você tem que aprender com uma carga, às vezes, tripla, quádrupla. Então, eu queria, assim, muito dar os parabéns para que você entenda. O Henrico faz parte de um quadro conosco que se chama Descomplicando a Inclusão. Ele tem síndrome de Down e o time dele ganhou da Turquia. Olha, somos campeões paulistas no futebol. Aí eu tenho uma foto que o nosso Ramon vai colocar para dar um parabéns para o técnico Kleber Oliveira da Silva, que faz esse trabalho incrível com essas crianças, com esses adolescentes. Vocês estão vendo em casa? Então, nós temos aí, olha, a equipe toda ganhou de 7-4 na Turquia. Que maravilha! Estão todos felizes. Nem meu Palmeiras não é campeão mundial. Eles são, né? Então, parabéns a todos vocês que participaram, às mães, aos pais e ao equilíbrio. Porque nós temos gerado filhos com mais frequência com autismo, síndrome de Down. E se a gente procurar esse equilíbrio dentro de nós, eu penso que a gente consegue dar uma equilibrada nessas crianças que estão vindo, né? Na grande maioria das vezes, aumentando cada dia mais essa questão. Eu tenho uma amiga que até manda um beijinho. Não sei se ela está assistindo a gente. Mande beijinho! Ela tem um filho maravilhoso. E quando ela descobriu, fez os exames, né? Ele tinha, acho que 4 aninhos. E ela teve que tirar forças da onde não tinha para poder passar esse processo. Quantos anos está essa criança hoje? Ele está com 8. 8. É. E é hiper inteligente, hiper lindo. E hoje ela aprendeu, porque a gente tem um instinto, né? Nós mulheres temos o instinto. E aí você tira a força da onde não tem, e seu instinto materno é proteger. Não, agora eu vou ter que, né? Porque isso já vem lá de trás. Sim. Então, ela teve que aprender a lidar com isso. E a gente junto, né? Porque passando por tudo foi um junto. processo que a gente... E hoje, assim, vendo a transformação dela como mulher, ainda tem umas coisinhas para mudar. Pega no pé dela. Mas melhorou assim, muito. Já evoluiu demais. Porque você, daí muitas das vezes, você se torna tão mãe que esquece do lado mulher. Sim. Aí isso entra mais né? em todo o casamento. Eu chego a falar para você que na minha clínica, onde eu atendo as mulheres, a grande maioria, eu falo em 99%, sem nem ter medo de errar. 99% dos casos que me procuram na clínica, nos meus atendimentos, nas minhas terapias, são mulheres que se perderam entre o feminino e a maternidade. E muitos casamentos acabam por conta dessa falta de equilíbrio. Por isso que nós trouxemos esse assunto. Não é para chocar com a sua religião de forma alguma. Não. É apenas para que você possa despertar dentro de você uma consciência de o quão você é valiosa. Exato. De quanto poder você tem dentro de você.
E nós juntas temos um poder que é indestrutível. Ah, mas isso vai fazer com que nós briguemos, entremos em guerra com o masculino? Não. Jamais. Não. Nós precisamos deles. Nós amamos os homens. Por Nós isso Deus criou o homem e a mulher. É um equilíbrio. É um equilíbrio. Né? Então, um equilibra o outro. Um tem uma coisa, o outro soma. Exato. Agora, se você não está bem com você, como que você vai cuidar do outro? Exatamente. Primeiro parte de você. Está escrito no Pai Nosso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. Então, não tem discussão. Se você não tiver o amor próprio despertado pela sua consciência de quem você é, você não vai ter habilidade para amar o seu filho, o seu marido, as pessoas que estão ao seu entorno. Exatamente. Você não tem a paciência para lidar, você não tem a sabedoria, porque para você saber resolver um problema, você precisa centrar. Você precisa estar centrada com você mesma, para olhar para aquilo de uma forma real. Entendi. Olhou para aquilo de uma forma real, você vai saber. Agora, se você não está bem com você mesma, aquilo vai virar um turbilhão. É verdade. Não é? E nós podemos agora entrar numa parte que muito me agrada. Até fiz um videozinho do meu espaço. E eu queria falar um pouquinho com você sobre os tratamentos. Como nós, além do seu encontro, que você tem um encontro belíssimo, depois você vai falar dele. Como nós podemos cuidar dessas feridas emocionais? Eu vou pedir pro Ramon, por gentileza, Ramon, apresentar o Espaço Ter a Vida, que foi criado para você ter a sua vida de volta. É um espaço rústico, onde tem muita energia, muita mãe terra, porque eu gosto de tudo que vem da mãe. Eu pouco uso nas minhas coisas, coisas de finíssimo acabamento. Então, ali nós temos um espaço, essa sala é a sala 2, onde nós fazemos um tratamento para detox emocional. Essa sala, ela é tranquila, eu chamo de espaço zen, para que você possa realmente se acalmar e ter essa sessão de você com você mesmo. Sim. E agora eu queria que você me apresentasse o Espaço Ter a Vida. Estão todas convidadas a fazer uma avaliação. Quem estiver assistindo ganhará a avaliação de presente. E aí tem um bate-papo. É praticamente uma psicanálise, uma terapia, a nossa avaliação, né? Exato. E você, como psicanalista, como gerontóloga, trabalha, acolhe pessoas até da maior idade. Sim. Você também cuida de pessoas. O que você sugere de tratamento e de terapias que possam ajudar essas mulheres a resgatar o sagrado feminino? A ter essa conexão com o sagrado. Bom, o sagrado feminino, ela é uma terapia em conjunto. Na verdade, são encontros de mulheres. Que você me cura com a sua história, eu te curo com a minha história. Trocas. São trocas. E uma dá força para a outra. Quando a gente fala eu tenho um grupo, né, do Sagrado Feminino, que até peço perdão às minhas maravilhosas, que eu não tenho... Eu tive umas mudanças esse mês, não tenho me manifestado tanto no grupo. Mas esse encontro de mulheres, esse acolhimento, essa roda de conversa, essa roda de dança, música terapia, para você se soltar. Então, assim, eu proponho a vir para cá. Marca aí um grupo de mulheres, a gente se encontra no seu espaço. Você traria? Nós temos um grupo de mulheres, eu já tenho semanalmente um grupo de terapia para esse encontro realmente mais profundo. Mas você viria para cá para acolher as mulheres? Com certeza. Porque nós já trabalhamos lá no grupo, no Espaço Ter a Vida, nós trabalhamos com a psicanálise propriamente dita, que faz o acolhimento da sua demanda. Sim. Vai buscar no fundo do seu eu qual foi o seu trauma lá no passado, traz para a realidade de hoje e dá um novo ressignificado para que você, quando lembre
quando vivencie coisas parecidas com o que você viveu lá no seu passado, isso não te faça mais de forma alguma sofrer. Esquecer, impossível. Não tem como pegar um papel e, olha, quebrar e enfim, rasgar e aí não existe mais. Impossível. Mas você tem como trabalhar com essas lembranças, com essas mágoas, essas dores, para que ela não volte a te incomodar hoje, porque aí o seu presente pode ser uma construção de plenitude. Exatamente. Né? É ressignificar para você ter uma vida plena. Nós temos a acupuntura, que acaba equilibrando essas duas coisas. Maravilhoso. E barras de Axis, a desintoxicação que a gente fala que é física e emocional. E nós temos o encontro. Então agora, já que você se ofereceu, meninas, olha essa oportunidade. Eu estive no encontro de Bragança Paulista, é um acolhimento maravilhoso, um espaço maravilhoso, e ela está se colocando à disposição para vir conosco, na nossa região, para acolher todas nós. Fale um pouquinho desse encontro, então, para a gente, por favor, que agora já está assinado embaixo. Então, existem os encontros e existem os retiros. Quando a gente fala de retiro, todo mundo liga a retiro espiritual, né? Como eu tenho participado de retiros de mulheres, não são todas que têm essa disponibilidade de ficar 2 dias, 3 dias fora de casa. Então, eu criei esse grupo que ele é um dia. Ele inicia-se às 9 da manhã, a gente oferece um café, acolhe, conversa, conhece uma por uma. Aí, depois desse acolhimento, a gente faz uma roda de conversa. Então, sentamos todas em círculos, à vontade, nas almofadas, nada de sofá, nada que nos prendam, que nos amarre. E ali a gente tem a apresentação, cada uma vai falar da sua dor, de acordo com o que sentir à vontade. Se eu não quiser falar... Não precisa respeito, falar. Né? Exato. Importante a gente frisar isso, né? Para que não venham com medo. Não, é só se apresentar e aí cada um conta. Eu falo demais, né? Então a minha história... Tem que cortar. Se deixar, eu falo o encontro todo. Mas, assim, é porque a minha história me ensinou muito e... Você acredita que ela possa ajudar pessoas. Exatamente. E pode mesmo, Pode, viu? assim como a história de outras pessoas me ajudaram e muito a me colocar e falar, peraí, não sou só eu na face dessa terra. Não estou sofrendo sozinha. Não sou só eu que passei por isso, né? Então, a gente tem essa roda de apresentação, essa roda de conversa, depois a gente para um pouquinho para um almoço leve, né? Para que a gente até conecte o nosso espiritual com o nosso corpo físico, né? Então, uma alimentação leve. Depois a gente retorna com uma atividade de uma terapia de desenhos, de pinturas, porque através deles a gente consegue pôr para fora os nossos sentimentos. Então, inicia-se às 9, encerra-se às 18, 19 horas. É um encontro bem leve, bem tranquilo. Sai de lá revigorada. Exatamente, querendo o próximo já. Já tem próximo? Mensalmente, Marque lá né? e mande convite. E vamos combinar um para cá, para essa região. É bom, muito próximo, né, do que a gente faz lá no espaço. Só que no espaço, nós não temos aquele lugar maravilhoso, mas podemos combinar. De ver um lugar que seja bem acolhedor. O lugar... Não importa muito, não importa. Né? É que eu não tenho como mostrar para vocês a foto do nosso último retiro que eu fiz. Só mulheres. Então, aí nós fomos para um espaço aqui em Piedade, pertinho de Sorocaba. Então, você imagina assim, nós temos um limite de pessoas, né? Para que a gente consiga dar essa atenção. Então, no máximo 15 mulheres, para que a gente consiga acolher a todas, ouvir, né? Porque a gente fala, eu não vou falar. Tem sempre aquela que fala assim, eu vou só me apresentar. E a outra fala em 10. Não, mas essa que fala que, não, só vou me apresentar, sempre energeticamente, que ela vê que todo mundo tá falando, ela se solta. Tem que ter um tempo por conta dessa qualidade. Exatamente. E você sabe que tá vindo aqui na minha cabeça, Radara, se prepare, temos o seu espaço, temos o meu e temos já professoras, as 2 professoras de música. Perfeito. Para entrar, mulheres. Sim, sempre mulheres. Com
posição sagrada. Música terapia, dança terapia, porque Já a temos tudo dança isso aqui. porque a dança é você se soltar e aí você, né? Tem gente que fala assim, aí eu nunca fui de falar, como eu falo agora aqui, né? Sempre tive uma dificuldade, gaguejava, hoje em dia sou faladeira. E também de me soltar na frente de outras pessoas, Não como tem mais dançar. conflito. Não tenho. Isso se deve ao seu autoconhecimento. Exatamente. Você é um acha processo, é um né? processo. É um Mas caminhar. você acha que depois que nós nos encontramos, gente, para que vocês Num tenham curso. essa ideia, né? Essa informação, nós nos conhecemos há alguns anos atrás, nem me 5 lembro anos, quantos, 5 acho. anos, num curso de hipnose. Isso. E ela ainda não era formada em Em psicanálise. isso. E a psicanálise te trouxe essa consciência um pouco mais aprofundada de quem é a Márcia? Completamente. Na verdade, eu me interessei pela psicanálise pelo tempo que ela conseguiu curar minhas feridas. Em quanto tempo? 3 meses. Pois é, quando eu chamo alguém para fazer avaliação, as pessoas que vêm de outros consultórios falam assim, mas eu vou ficar 3, 4 anos fazendo terapia com você? Não. A terapia com a psicanálise, inclusive temos aqui em Limeira psiquiatras, psicólogos que usam a psicanálise. Sim. Então, ela tem um jeito de conduzir a dor Exato. de uma forma muito mais rápida. De ressignificar tudo e de um olhar muito objetivo. Profundo, É. porém rápido. Rápido. Você não perde muito tempo, porque eu estou com quase 49. Eu comecei aos 13, né? 49 anos, a gente não pode nem mentir a idade mais, Não né? dá. Então, eu com 49 anos, a gente não tem mais 5, 6 anos para fazer terapia. Não. Nós temos tempo, sede de vida. Então, quanto mais rápido a gente dá esse ressignificado, Sim. mais a gente consegue plenitude. Dentro de Sim. casa, nos relacionamentos com a nossa imagem, com as nossas falhas, com as nossas conquistas, Sim. com as nossas culpas. Porque não é porque a gente está nessa área que a gente não deixa de ter conflito, Não, somos seres humanos, né? Exatamente. E eu acredito que cada um de nós, seja homem, mulher, a gente tem o tempo certo. A maturidade, né? Ela tem um tempo certo. Ele tem aquele tempo que você vai procurar ajuda. Você vai falar, não, peraí, alguma coisa está errada. No meu caso, eu estava afastando as minhas filhas de mim. E aí você para e fala, não, peraí, ninguém quer ficar perto de mim, por que eu sou tão chata? O que Tem tá me bastante gente fazendo? que vai... tem bastante gente que vai... comenta aí, eu quero saber. Eu não conhecia essa Márcia chata, mas eu gostaria de saber. As filhas falariam isso? Sim. Você percebe, na verdade, quando você não cria mais aquele vínculo. Profundo. Hoje, é isso. Hoje eu tenho minhas filhas têm liberdade de conversar comigo, coisa que antes não tinha. Por conta da religião, que eu... Das crenças limitantes. Porque não a pode, religião... isso não pode, aquilo não a pode. religião, ela tenta segregar, mas a Sim. partir do momento que você tem a verdade dentro da Bíblia, lendo a Isso. Bíblia, ela não te deixa mais presidiária da religião. Não, e a maior religião, ou eu falo que é a graça de Deus, é o amor. Se não tiver o amor, nada vai existir. Mas isso é bíblico. E se você Jesus não amar deixou- os seus filhos, que você gerou, que Deus colocou na sua vida por um aprendizado, por algo muito maior do que você imagina, Não tem por que viver. não. Verdade. Então, começou através desse aprendizado com a minha família, com as minhas Dentro filhas. de casa. Exatamente. Que eu falei, não, peraí, alguma coisa está errada. Aí eu fui, me indicaram uma psicanalista. A Vivi. Começou a sua terapia. Isso, fiz a minha terapia. E depois da minha terapia, eu falei, não, peraí, eu tenho que estudar esse negócio, não é possível. Ele ajuda a tratar Exato, feridas, exato. né? É porque vai lá na sua ferida, Tira né? a casquinha, vai doer um pouquinho. Vai. Eu digo que a psicanálise, quem vai procurar minha sala, minha clínica, a gente fala assim, olha, nós vamos tirar todos os lagartos, as cobrinhas de dentro da gaveta, Sim. de dentro da bolsa. Pensa uma bolsa Sim, feminina, sim. que tem
ticket de alimentação, Tudo, né? Negocinho do Batom, supermercado, caneta. clipes, prendedor de cabelo, tem tudo, não tem? Nós vamos pegar essa bolsa, virar de ponta cabeça em cima da sua cama e vamos começar a dar nomes. E ver o que compensa ser guardado ou não. É papelzinho de supermercado, é lixo. É meu trauma infantil que eu briguei com a minha mãe no passado distante, lixo. Esse clipe. Não, esse clipe eu posso usar em um momento. Então, eu vou guardar nessa frasqueirinha. O batom vai aqui, o documento vai ali, o dinheiro vai dentro da carteira e vai dando nomes e organizando. Colocando cada um ao seu caixinhas. espaço. Exato. Isso é fantástico. É libertador. Exato. É libertador. Por isso... Eu convido vocês a fazer ou comigo, ou com ela, ou com qualquer profissional. Sim. Ela vai deixar o telefone, o Instagram. Nós temos 10 minutinhos. É uma pena, mas o tempo é tão curto para que vocês possam nos procurar. De verdade, você não precisa sofrer sozinha. Tá o testemunho dela que falou que procurou a Vivi. Vivi, sobrenome? Pode falar? Viviane Siqueira, ela é brasileira, mas ela mora na Itália. Ela me atendia por sessões online. Eu atendo o Brasil inteiro em sessões online. Isso mostra... E tem gente que não acredita. Não acredita. Mas é porque não se abre. Não. Porque todo mundo que me chama para fazer uma avaliação online fica, mas será que vai dar certo? Vai. Se você começar a se programar para ter aquela hora, fechar a porta do seu quarto, do seu... Eu tenho paciente que me atende no banheiro da empresa na hora do almoço. Sim. E ali ela fica por 1 hora comigo. É o seu compromisso, com não você. Comigo. Com você. Com você. Exatamente isso. Então, eu te convido a fazer uma avaliação. Essa mulher tem um trabalho, vai trazer o trabalho estendido aqui. Ela tem um outro trabalho que é como gerontóloga. Ela cuida de uma clínica, mas de várias pessoas. Acolhe as pessoas de outras idades que precisam também desse atendimento individualizado. Mas ela vai trazer para nós o encontro. Vamos ter um nome, a busca pelo sagrado feminino. E nós vamos combinar e passamos para vocês. Eu vou deixá-la falar um pouquinho sobre o Instagram, depois eu falo um pouquinho do meu, para que ela possa também, se você não se encantou com o meu jeito de atender, você pode se encantar com o dela. Se não se encantou com o dela, procure a Vivi Siqueira, procure uma outra, mas não fique... Não deixe de procurar. Sofrendo. Sozinha. Exato. É um apelo que nós fazemos, Sim. né? O mundo é tão rápido, a vida é tão breve. Você não sabe o dia de amanhã. Exato. Reconstrua a sua família. Sim. A prioridade. É a prioridade. Porque o resto, ele vem. Você faz a sua parte, que o resto acontece. É verdade. Não é? E outra, ela falou muito sobre amor. Já está na Bíblia, amar o outro como a si mesmo. Então, é um mandamento, não é um verbo. Não. Eu amo, tu amas, ele ama. Não é um mandamento. E um outro mandamento que faz muito parte da psicanálise, o perdão. Sim. Seja o que for, Márcia, Sim. Perdoe. Perdoe. O perdão não é dado, né? O perdão, ele é recebido. Porque a partir do momento que você perdoa, o maior beneficiado é você. É você. Eu digo que quem tem dificuldade em perdoar, toma um veneno. Exato. E o veneno a gente quer Dose que o diária. outro tome, mas quem toma é você. E você é quem vai adoecendo. Porque a falta de perdão traz muitas feridas na nossa soma. Por isso nós temos muitas doenças psicossomáticas. Que se não tratar do emocional, da cabecinha... Você não vai ter, por exemplo, a cura de uma fibromialgia, que é 100% emocional. O corpo fala. Vitiligo, o corpo fala. Existe um livro. Quem quiser, né? Quem quiser, e assim, vamos fazer uma reflexão com o que o seu corpo está falando para você. Sim. É garganta? Tá engolindo sapo. É estômago? É estômago. Tá o quê, Márcia? Estômago também é o emocional, né? Não tá digerindo o sapo engolido. Não. E o intestino preso? Apego ao sapo que você digeriu, engoliu, digeriu e não ele tá não ali solta. eliminando. É coisa ruim, perdoa.
Vai embora, limpe. E a gente fala sobre pesquisas científicas, né? O câncer mesmo, existe N pesquisas científicas. Entrem no Google, coloque lá pesquisa científica. Sobre cânceres. Exatamente, são doenças emocionais. A maioria. Porque a célula cancerígena todas nós temos. Nascemos com ela. Porém, uns desenvolvem, outros não. Por quê? Por quê? Tá aí. O que o seu corpo está falando. Exatamente. E ligue pra gente para responder ou responda aqui. Márcia, me deixe seu telefone, porque nós temos aqui, ó. Troco. A Radara. Radara respondeu. A deusa mãe, sem a deusa mãe não haveria terra, não haveria vida. Exato. E também ela falou, eu troco botijão, troco lâmpada, etc. Nas escassez ou negação do marido, somos obrigados a entrar em ação. Mas eu tenho certeza que com o sagrado feminino dentro dessa mulher, quando ela tem uma figura masculina, ela não assume o papel de homem. É sobrevivência, né? Eu faço tudo isso. Até me mudei, né, recentemente, né? Mas hoje eu sei fazer. Porque meu pai me ensinou. Meu pai falava que a gente tem que saber fazer de tudo. Mas hoje não. Existe marido de aluguel, eu pago, ele vai lá e faz. Sim, algumas coisas a gente paga. Não precisa estar com a gente. Exato. Existem não adianta muitos maridos de aluguel. Muitos. Então, assim, não vou. Eu sei fazer, mas eu não quero. Alguém vai fazer para mim. Chama alguém que faz. Exato. Porque a gente se sobrecarrega. Não há porquê. Fisicamente, emocionalmente. Exatamente. Eu sei que eu sou capaz de fazer. Não existe. Mas eu não preciso provar nada nem para mim e nem para ninguém. Para ninguém. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Exatamente. Também, né? Me deixa o telefone. Gente, meu Instagram é Márcia M Madeira. Para quem quiser ver o nosso perfil, nosso trabalho. Lá tem um link também do meu WhatsApp. E fica aberto aqui a minha proposta de vir para Limeira. Sou formada em gerontologia, psicanálise, estou cursando terapia ocupacional. Para ajudar nos tratamentos. Tem gente que fala, nossa, mas fazendo faculdade, 49 anos, faço em maio, 49. Eu falo, gente, nunca é tarde. Não existe idade para você realizar um sonho. É verdade. Porque muitas das vezes a gente não teve a oportunidade na infância de estudar, de ter, né? Mas nunca é tarde. Eu sonho em ser professora, eu sonho... Gente, e hoje existe N possibilidades. É verdade. Nem valor financeiro. Exato. Mais na nossa época era muito difícil estudar, né? Os pais nem incentivavam porque não tinha condição financeira. Hoje não estuda quem não quer. Então... Fica aí a dica, gente. Fique a dica. Tem um sonho, viaje, sabe? Faça novos amigos, conheça novas pessoas. A gente poderia fazer esse encontro de mulheres aqui. Provavelmente agora em maio, a gente dá um tempo, faz perto do Dia das Mães. Sim. E aí a gente marca uma viagem de... Só das mulheres. Só das mulheres. Marido... Tem que esperar. Férias, O marido não sai jogar bola, o esposo não sai jogar bola, mas ele volta. Agora uma viagem, pelo menos alguns dias, né? Não, é só 2 dias. Então a gente vai num dia, volta no Vamos outro. negociar isso. Vamos negociar. É só umas férias. E o seu telefone? É 11 9 6372 0527. De novo? 11 9 6372 0527. Perfeito. E o meu, para quem queira um atendimento, uma avaliação, como eu disse, quem estiver assistindo esse podcast de hoje ou um outro que tenha realmente uma necessidade, me comprometo a fazer a avaliação de vocês de forma remota, rápido, 40 minutos, vai ser quase uma sessão de terapia. Eu garanto que você sai de lá uma outra pessoa, pelo menos com um norte. A gente fala que, eu gosto muito de usar esse termo, estamos todos desbussolados. A psicanálise, com uma boa profissional, te dá nova bússola, te dá uma nova direção. Sabe o GPS? Nós temos como arrumar várias vezes. Reprogramar. Reprograme-se. Me chame 19 991 23 1700. E antes de acabar o meu programa, eu quero mostrar
Ramon, por gentileza, a terceira foto. Não posso deixar de falar sobre o nosso mês de abril, conscientização do espectro autista. E, para você que está em casa, vai ver o convite, pode me chamar, eu passo todos os detalhes. O nosso querido Robinho, do projeto Pedala Robinho, ele é amputado de uma perna e ele, muitas vezes, durante o ano, ele faz 2, 3 horas de bicicleta na praça para recolher brinquedos para as crianças. Com uma perna, pedala e muito mais do que eu. E ele, juntamente com a Escola Legislativa da nossa querida Câmara Municipal, fará a abertura desse projeto, desse mês, que é conscientização do mês do espectro autista. Março foi sobre a síndrome de Down. Começamos agora o Abril Azul, que vai falar tudo sobre o espectro autista. Muitas campanhas, muitas palestras, muita coisa boa. Participe, seja inclusivo. Se você não tem um filho, você tem um vizinho, um amigo, seja nosso parceiro do Abril Azul. E no dia 2/4, abrindo na própria Câmara Municipal, a Maria Elisa Gandhi Fonseca. Ela vem de outra cidade para fazer uma palestra para acolhimento desse assunto. E o tema é: valorize as capacidades e respeite os limites. Perfeito. Tá aí a dica da semana. Conte conosco. Foi um prazer estar aqui. Eu vou deixar em últimas palavras para minha querida Márcia se despedir. Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo. Márcia. Gratidão a todos, a você pela oportunidade. É sempre um aprendizado e uma imensa satisfação estar aqui. Deixo aberto aí para todas as suas amigas me chamarem no WhatsApp, baterem um papo, para a gente se conhecer e para a gente trocar experiência. Perfeito. Uma que boa Deus noite. abençoe. Ela veio de Amém. Bragança Paulista para nós. Um beijo, Márcia. Gratidão. Beijo, Deus abençoe gratidão. sua volta. Beijo. Amém. Até a próxima terça. Gratidão. Boa noite. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.